Dados do IBGE apontam que em 2023 o número de casamentos recuou 3% em relação a 2022, enquanto o número de divórcios registrou um aumento de quase 5% em comparação ao ano anterior. A separação conjugal muda a vida de toda a família, mas o desafio maior vem depois. Como criar os filhos sem transformar a relação em um campo de conflito? Hoje vamos falar sobre a convivência entre pais separados, a perspectiva emocional das crianças e as dificuldades que os adultos enfrentam para manter esse vínculo de forma saudável. O que fazer para que a separação não seja também uma ruptura afetiva na vida dos filhos? E quem nos ajuda nessa discussão é a psicóloga Jaqueline Bastos. Jaqueline, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse trazer um pouco de orientação de como os pais lidam no processo de divórcio. A gente tem dados do IBGE mostrando um crescimento de pelo menos 5% no número de separações no Brasil, né? Observando dados de 2023, que são os mais recentes que a gente tem. E quando existem crianças nesse processo, o desafio se torna ainda maior, porque precisa ter uma gestão das emoções desses pais para que essas crianças não sejam afetadas nesse contexto que muitas vezes é conflituoso, né? Qual é a orientação que você traz nesse sentido? Obrigada pelo convite. O momento da separação ou do divórcio é muito delicado, realmente, já para os adultos, que sabem o que está acontecendo, que estão fazendo muitas vezes escolha, né? Para as crianças, para os adolescentes também, né, mas para as crianças é um momento meio confuso, porque vai ser uma mudança muito grande de rotina, né, a proximidade com os dois genitores dentro da mesma casa já não vai mais existir, vai acontecer de provavelmente ter a guarda com um e o outro ser alguém que se distanciou da rotina. Claro que tem os casos também de guarda compartilhada, mas de qualquer forma é uma rotina totalmente diferente do que a criança está acostumada a viver. Uma das orientações que a gente passa para as famílias é de conversar mesmo com a criança, né? Explicar o que está acontecendo, claro, preservando ela daquelas informações que não são possíveis de serem compreendidas por uma criança aí a depender da idade, né? Mas a criança precisa fazer parte do processo também, ela precisa saber o que está acontecendo, qual vai ser a nova rotina, até mesmo porque essa é uma oportunidade de explicar que o papai ou a mamãe tá saindo de casa por conta de uma questão que não tem nada a ver com ela, né? Então, esse momento da conversa é importante para não sobrar espaço para que ela chegue a outras conclusões que não fazem parte da realidade mesmo. Quando você fala de uma oportunidade de explicar à criança que ela não tem responsabilidade nesse processo, é comum que crianças e adolescentes, de alguma maneira, se sintam responsabilizadas por aquele processo que distanciou pai e mãe, que culminou no divórcio? É comum. Muitas vezes isso aparece como a criança realizando uma função de mediadora entre os pais, então muitas vezes mediando até assuntos que a criança não deveria se preocupar, como dinheiro, por exemplo, né, acordos, combinados. Tem também a possibilidade desse afastamento ser entendido como eu sou uma coisa muito difícil para que os meus pais lidem, né? Tem também essa possibilidade. E aí, já como consequência, assim, os estudos trazem sentimento de rejeição, de ansiedade, de depressão. Tem uma questão que de vez em quando aparece no consultório, que é um dos pais ainda está muito vulnerável com esse assunto, né? Aquele, às vezes, que está com a guarda da criança. E aí, além de muitas vezes poder fazer o que a gente chama de alienação parental, né? Além disso, a demonstração dos sentimentos muito exacerbados, do sofrimento com isso, muitas vezes a criança acaba virando confidente da família, né? De um desses genitores, então, além da culpa, talvez, né? Por se responsabilizar pelo fim do relacionamento, tem essas consequências que são pesadas demais para uma criança carregar, né? São sentimentos difíceis demais.
Acaba sendo um processo de adultização dessa criança? Esse compartilhar, botar no lugar de confidente, responsabilizá-la por acordos financeiros? Eu acho que a gente pode dizer que sim, né? De alguma forma ela tá assumindo posições e responsabilidades muito antes do que ela deveria, né? Lidar, por exemplo, com uma mediação de conflito é uma coisa que a gente aprende a fazer quando é adulto, né? Um conflito tão complexo quanto esse, né? Mas sim, acho que dá pra dizer sim. A gente começou falando, Jaqueline, que a separação é um processo emocionalmente difícil para os pais e que isso pode transbordar para as crianças, né? Então, na perspectiva do casal, o casal entendeu que não é mais possível, existe ali um desgaste, as tentativas se esgotaram, então entenderam mesmo que o caminho é a separação. Como eles podem lidar com essa situação de tal maneira que isso não afete os filhos, né? Como é que eu lido com as minhas dores de uma maneira que não seja prejudicial para o desenvolvimento dessa criança? E também como é que eu vou estabelecer uma via de comunicação com esse que até então era meu cônjuge, porque eu vou ter que lidar com ele por conta da criança, né? Até nesse contexto de guarda compartilhada, onde ambos decidem a vida da criança, é preciso ter um mínimo de civilidade nesse trato. Eu acho que a gente não tem receita de bolo, né, para esse tipo de coisa. A forma como uma pessoa lida com um conflito depende muito da história de vida dela, do que ela aprendeu a fazer, né? Até por isso é tão importante refletir sobre o impacto que isso vai ter na criança, porque futuramente isso também vai ser uma marca, né, de como ela vai lidar com as coisas na vida dela. Mas acho que a gente pode falar de uma maneira geral, pensando em não deixar que a criança tenha acesso a essas emoções mais intensas, né? A criança precisa saber do que está acontecendo, mas ela não precisa saber das mágoas que um tem em relação ao outro. Esse é um momento difícil, como eu falei. A maior parte das pessoas, não sei se todas, não posso dizer todas, mas talvez todas, vão passar por algum nível de sofrimento numa situação como essa. E aí, quando o nosso sofrimento extrapola os nossos recursos, né, aquilo que eu já sei lidar, que eu consigo não ter um comprometimento aí, talvez, da minha rotina, das minhas relações, né, quando isso ultrapassa esses recursos, aí é importante buscar a psicoterapia. A gente tem a possibilidade da pessoa fazer a psicoterapia individual, a gente tem a possibilidade de buscar um psicólogo infantil que ofereça orientação parental para que os pais conduzam esse processo com a criança de uma maneira mais tranquila, e tem a possibilidade também da psicoterapia de casal, mesmo que seja visando o divórcio, né? É um momento também do casal, né? Uma decisão do casal. Acho que tem as três possibilidades que, a depender da demanda da família, podem atender o que é necessário. Agora, esse trato, né? Porque assim, a gente estava falando, muitas vezes acontece a alienação parental, muitas vezes essa dor ela transborda e de alguma maneira, até numa perspectiva talvez de vingança, eu me valha da criança para falar coisas que não deveriam ser ditas, né? Mas chega um momento isso passa e a gente sabe que a criança vai estar ali, esses pais precisam dar conta dessa criança. Se está muito difícil tratar com esse ex-parceiro ou ex-parceira, é interessante, Jaqueline, que se eleja alguém que seja um mediador, né? Um parente, um amigo, ou até mesmo um profissional, ou seja, da área jurídica, enfim. Como é que você enxerga isso? Dependendo do nível do conflito, acho que é importante sim ter um mediador, porque senão esse momento de reaproximação acaba se tornando um novo conflito, né? Enfim, tem famílias que têm mais dificuldades nesse sentido de restabelecer, parece que nunca passa aquela mágoa, né? Uma coisa mal resolvida, e nesses casos eu acho que sim, é importante ter. Aí tem situações em que alguém da família, né, já é o suficiente, dependendo
da situação judicial, aí é estabelecido, né, uma pessoa, uma assistente social, alguém que vai fazer essa mediação, mas é bem comum, assim, por exemplo, a mãe e o pai não têm uma boa relação, a criança fica com o pai, mas quem leva e busca é a avó, por exemplo, né? Então a criança fica, assim, com o outro genitor, mas eles não precisam ter contato um com o outro, né? Tem a possibilidade, sim. E aí eu acho que nesse caso é melhor que seja assim do que manter os conflitos, com certeza. Até porque presenciar o conflito não é sadio para a criança, não, né? Não. Não nesse nível, pelo menos. Sim. Você falava pra gente sobre ansiedade, depressão, essa sensação de responsabilidade por aquilo. Dentro de uma separação conflituosa, em que todas essas coisas acabam desaguando nessa criança, nesse adolescente, quais são as implicações que a gente vai ter para esse futuro adulto? Né? Talvez ele possa replicar esse conflito numa nova relação, quando estiver nesse momento, ou tem uma dificuldade de se relacionar justamente por tudo que vivenciou com os pais, né? Existe aí uma possível insegurança até na colocação no mercado de trabalho, não sei, né? Queria que a gente falasse um pouco de como isso se materializa lá na vida adulta. Longo prazo, né? Na minha perspectiva teórica, dentro da psicologia, eu entendo que a gente entende, né, que a sua forma de lidar com o mundo, as suas habilidades socioemocionais, né, tudo isso é produto da sua história. Então, ao longo da vida, a gente vai construindo isso. E aquele momento inicial, onde a criança está desenvolvendo isso, o principal contexto dela é a família, né? Então ela vai aprender de uma forma mais... a base dessas habilidades está lá na família, né? Que são as experiências iniciais. E aí, se isso foi construído de uma maneira com inseguranças, né? Com questionamento, sem oportunidade de diálogo, de expressar o que ela sente, né? Com certeza isso vai impactar lá na frente. O que os estudos têm trazido pra gente, né, até estava dando uma olhada em algum material mais cedo, é que tem sim impacto tanto nas relações interpessoais no futuro, tanto nesse sentido de, como você falou, de insegurança, né, e isso aparece muito nas nossas relações de trabalho, né, porque são relações que muitas vezes não se aprofundam a ponto da gente ficar amigo de alguém, né, então tem uma insegurança presente. Tem dados que dizem até de uma prevalência assim, de depressão mesmo na vida adulta. E eu acho que o que mais aparece são essas dificuldades de manejo, eu vou dizer assim, dos próprios sentimentos, de expressão das emoções, as questões de relacionamento interpessoal e a depressão, é o que os estudos vêm relatando, né? E aí é claro que não dá para dizer que assim, a separação causou isso. A separação é uma parte da vivência dessa pessoa, né? A separação dos pais é uma parte da vivência dessa pessoa. E aí, além disso, né, para que a gente diga que tem mais ou menos prejuízo, outras coisas estão envolvidas. Até porque se eu dissesse que é só a separação, então nenhum casal poderia se separar mais, né? Para os filhos não terem prejuízo. Mas não, a gente precisa pensar, por exemplo, em características pessoais da criança, meninos ou meninas, como é que eles reagem a esse tipo de situação, para daí manejar de uma maneira mais cuidadosa em cada caso, questões do próprio desenvolvimento da criança até o momento em que a separação aconteceu. Então, se é uma criança que já tem questões, provavelmente isso precisa de muito mais cuidado, né? Senão o impacto vai ser maior, né? Se existe ou não uma rede de apoio, né, para essa criança, como você falou, alguém que possa mediar a relação. Tem um aspecto muito importante que é o financeiro, que muitas vezes o acesso ao dinheiro fica limitado, porque são dois adultos trabalhando para manter uma casa, né? E aí, depois da separação, tem um adulto. Então, o dinheiro de um adulto, né? Que é diferente do de dois. Aí tem outras questões de pensão alimentícia, enfim, né? Mas aí, pensando que esse dinheiro foi reduzido. Então, além da rotina, né? O padrão de vida que essa criança está acostumado vai mudar, né? Talvez precise
sei lá, até mudar de escola, muitas vezes mudar de cidade. Então, essas outras coisas que não são a separação em si, né, mas são produtos da separação. Exato, né? Talvez produtos, essas coisas têm um papel muito importante, né? Que se um casal se separa, mas oferece toda essa estrutura para a criança, provavelmente o impacto vai ser muito pequeno, né? Na vida dela, né? Agora, Jaqueline, você falou uma coisa muito interessante, que é assim, se fosse só a separação, o recomendado era que ninguém se separasse para que a criança não tivesse prejuízos, né? E aí, às vezes a gente vê pessoas que defendem aquela ideia de que, olha, você precisa esgotar todas as possibilidades antes de se decidir, porque isso vai ter reflexos e tudo mais. Mas a gente vive num estado, por exemplo, que a violência contra a mulher é muito alta. Vide o número de feminicídios que a gente tem. Né? Às vezes, essa violência não é física, mas é psicológica, que drena toda uma condição até de autoestima dentro dessa relação. Presenciar aspectos como esse acabam sendo mais danosos do que passar pelo processo de separação, né? Do que interromper esse ciclo. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto também, que às vezes não mantenha a relação a todo e qualquer custo. Eu não tenho dados para afirmar o que é mais danoso, mas com certeza o conflito permanente causa maior impacto do que um conflito pontual que acabou, né? Eu acho que a gente não tem como proteger a criança de todo o sofrimento do mundo, é impossível, né? Sim. A gente sofre por coisas todos os dias, né? Assim, inerente isso ao ser humano, exato, né? Assim, ela vai ficar frustrada, ela vai sofrer, ela vai chorar, é algo que vai acontecer, é impossível de evitar. Então, o recomendado, na verdade, é preparar as condições para que essa separação seja feita da forma mais tranquila possível para a criança. Se um relacionamento já acabou e uma pessoa se obriga, porque realmente existe isso, né? Continuar no relacionamento, não, meu filho, eu não quero que ele cresça longe do pai, né? Alguma coisa assim. A pessoa que se coloca nessa situação, o adulto, né, o pai ou a mãe, ela também está se colocando numa condição de sofrimento, né? De não olhar para as necessidades dela. E um pai ou uma mãe infeliz não podem criar um filho feliz, né? Então, com certeza, assim, até pela preocupação e cuidado com a criança, a gente precisa cuidar da gente mesmo, né? Às vezes, eu digo assim, isso como uma mera observadora de situações, né? E queria ver se você podia dar uma contribuição nesse sentido. Por diversas vezes, casais que se separaram e tinham filhos, você vê um movimento muito forte das crianças na tentativa de reaproximar os pais, né? Como lidar com isso? Acho que a partir daquela conversa inicial, né, de entender que papai e a mamãe agora vão ser amigos, né, eles continuam gostando um do outro, mas eles não vão morar na mesma casa, eles não vão mais ter aquelas demonstrações de carinho que um casal teria, né? É um processo de entender. Acho que não vale a pena brigar com a criança numa tentativa dessas, né? Mas sempre que surge uma oportunidade, explicar para ela que o papai tá mais feliz sem a mamãe, que a mamãe tá mais feliz sem o papai, né? E daí por diante. E aí a gente chega num outro conflito, que é quando chega um novo relacionamento também, né? Que é difícil de aceitar. Mas se esse terreno, vou dizer assim, está preparado, desde o momento que o casal decidiu e tudo mais, tende a ser mais fácil, né? Da criança entender. Eu acho que essa tentativa ou desejo, né, de que os pais retomem o relacionamento é, assim, muito comum, né? Não, é um desejo que em algum momento pode sumir, né? Talvez só na vida adulta, né? Que vai entender que realmente não vai acontecer isso, mas acho que é algo presente e que a gente vai ter que lidar com calma, né? Explicando sempre que for necessário que agora a nossa rotina é essa, a nossa condição é essa. Então a chave, o segredo, como sempre, é estabelecer um bom diálogo e esclarecer para essa criança o que é que está acontecendo da melhor forma possível. Isso, é isso mesmo, é isso que eu recomendo. Jaqueline, muito obrigada pelas informações. Obrigada a você pelo convite. Intervalo, a gente volta já.